Se existe aí uma coisa que define House of the Dragon, são os dragões. Eles são o coração da série e o principal motivo que leva milhões de pessoas a assistir cada episódio. Só que tem um detalhe que muita gente não percebeu ainda. Vários dos dragões mais importantes de toda a dança simplesmente nunca nem apareciam na tela. Outros aí foram reduzidos a meros figurantes, e alguns tiveram a própria história completamente alterada pela HBO. O mais curioso, galera, é que essas decisões mudam muito mais do que parece. Elas diminuem o peso de personagens importantes, enfraquecem alguns dos momentos mais marcantes da guerra, assim como também escondem criaturas que deveriam estar entre as favoritas do público. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai descobrir quais foram os dragões que a HBO cortou, apagou e rebaixou aí em House of the Dragon, e por que essas escolhas mudam a história muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Então, é claro, antes de tudo, já deixa seu like aí embaixo e se inscreve para fortalecer o Voo Dragão, porque sua inscrição é muito importante, ajuda demais o nosso canal mesmo, beleza? Combinado? Então, bora pro vídeo. Vamos abrir esse vídeo com aquele que é pra mim o maior desperdício de toda a série até agora. E eu não tô falando de nenhum dragão selvagem escondido em alguma caverna de Dragonstone, e sim da criatura que esteve em Porto Real durante todo esse tempo, a majestosa Dreamfire. E sabe o que torna tudo isso mais frustrante, galera? É que a Dreamfire não é qualquer dragão. Ela está entre as criaturas mais antigas e impressionantes de Westeros. No passado, ela foi montaria da princesa Rhaena Targaryen. Juntas, elas sobreviveram ao reinado do cruel Maegor, inclusive fugindo de Porto Real escondidas e roubando a famosa espada de aço valeriano, a Blackfire. Isso quase 100 anos antes da história da série começar. Só pra você ter uma noção do quanto essa dragão é velha. A trajetória dela é tão rica e cheia de reviravoltas que daria facilmente para fazer um vídeo inteiro só focado nisso. Então já comenta aí se vocês querem. Lá nos livros, a Dreamfire é descrita com escamas azul claras, detalhes prateados e um corpo colossal, muito mais elegante e esguio do que a maioria dos dragões dessa época. E existe um detalhe que deixa esse dragão ainda mais fascinante. Ela é a principal candidata a ser a mãe dos 3 ovos que séculos depois acabariam nas mãos de Daenerys Targaryen. Só que quando a gente volta e olha para a adaptação da HBO, a impressão é que a Dreamfire virou praticamente um fantasma e raramente o público casual acaba se lembrando dela. Logo lá na primeira temporada, por exemplo, o Daemon Targaryen acaba roubando um dos ovos dela para levá-la para Mysaria, no episódio 2, que dá toda aquela confusão na ponte de Dragonstone. Só que tudo isso acontece fora de cena. A gente descobre tudo isso que aconteceu apenas pelos diálogos. Nunca vemos a Dreamfire protegendo a ninhada, muito menos o momento do roubo em si, e convenhamos, essa já seria uma baita sequência de assistir. Pouco tempo depois, durante a visita do jovem Aemon ao Fosso dos Dragões, lá no 6º episódio da primeira temporada, ela quase transforma o garoto em churrasco. Mas, mais uma vez, a série mostra apenas uma sombra gigantesca surgindo no escuro, um rugido com fogo, e corta realmente a cena antes que a gente consiga contemplar ela de maneira bem clara. Na verdade, a única aparição mais clara da Dreamfire acontece no episódio 7 da primeira season, durante o retorno dos verdes de Derivamarca. Ela pode ser vista voando de volta para Porto Real, ao lado dos outros dragões, como a Veigar e o Sunfire, mas por poucos segundos, e aquilo sempre bem distante da câmera. E talvez aí seja o detalhe mais doloroso. A própria adaptação revelou que existem storyboards mostrando as crianças Targaryen montando seus dragões e voando juntas para Porto Real. A cena chegou a ser planejada, desenhada e desenvolvida, mas acabou ficando de fora da versão final do episódio. Já na segunda season, a situação praticamente não muda. Em determinado momento, o Corlys e a Rhaenyra discutem o perigo que seria a Rhaelena entrar na guerra montando a Dreamfire. A própria Rhaenyra acredita que a irmã jamais usaria sua dragão para queimar pessoas e transformar a batalha no massacre. E de fato, ela estava certa. O problema, pessoal, é que a série nunca mostra a relação acontecendo diante dos nossos olhos. Até agora, a gente não viu praticamente a Rhaelena interagir com a Dreamfire, voar ou sequer desenvolver aquela conexão que sempre foi uma das características mais marcantes entre um Targaryen e o seu dragão. A impressão que fica é que a HBO preferiu concentrar o orçamento e o tempo gasto em CGI no drama vivido pela Rhaelena depois de Sangue e Queijo. É uma decisão compreensível do ponto de vista de produção, mas se acaba cobrando um preço alto na construção desse universo. Até porque, pensem galera, ao esconder a Dreamfire quase o tempo inteiro, a série também esconde do público uma parte importante do verdadeiro poder que os verdes concentravam dentro de Porto Real. No final das contas, uma das dragões mais antigas, belas e importantes de toda a história Targaryen acabou aí sendo reduzida a poucas aparições rápidas, sempre distante da câmera, como se fosse apenas um detalhe de fundo. Isso, sinceramente, que pra mim está muito longe da importância dessa dragão nos livros. Mas se o problema com a Dreamfire foi a falta do tempo de tela, o que dizer então das feras aí que foram verbalmente mencionadas na série, mas que nunca deram as caras? Pra entender isso, a gente precisa voltar lá no final da primeira season. Durante o Conselho Negro do episódio 10, o próprio Daemon Targaryen avisa que existem 3 dragões selvagens vivendo em Dragonstone, e foi justamente
justamente aí que a HBO criou expectativa gigante para o que muitos fãs consideravam a maior decepção da segunda season, a ausência do canibal. E olha aí, o canibal, pessoal, não é qualquer dragão. Ele é o maior e mais velho de todos os dragões selvagens. Lá nos livros, ele é descrito como um pesadelo vivo, um monstro colossal com escamas negras, como carvão e olhos verdes neon. A lenda do povo de Pedra do Dragão diziam até que ele vivia na ilha muito antes de os Targaryen fugirem da perdição de Valyria. E ele ganhou esse nome assustador por um motivo bem sombrio. O canibal aí é o único dragão conhecido que considerava a sua própria espécie como comida. Ele literalmente costumava devorar carcaças de dragões mortos, além de descer até os ninhos para comer os filhotes recém-nascidos e ovos. Na série, inclusive, eles mudaram um detalhe bizarro. Lembra lá do Silver Dennis, aquele personagem que tinha cabelo platinado que aparece na segunda season tentando montar o Vermítor e acaba virando churrasco? Pois é, nos livros o fim dele é bem diferente e ainda mais trágico. Lá em Fogo e Sangue, ele não chega nem perto do Vermítor. Na verdade, o Dennis tenta a sorte com um roubo ovelhas, o Chip Stealer. A tentativa, é claro, é um desastre absoluto, e o dragão simplesmente quase arranca um braço dele fora. Mas a pior parte vem agora. Enquanto os filhos do Sr. Dennis corriam para tentar estancar o sangramento do pai, o canibal aparece do nada nos céus. Ele não tem ninguém lá domando ele, tava lá só pra comer. Dessa forma, devido ao cheiro de sangue, o canibal devora o Silver Dennis e os seus filhos de uma vez só. No final das contas, pessoal, ele nunca aceitou um montador na vida, e as montanhas de Dragonstone eram literalmente cheias de ossos de pessoas que cruzavam o caminho dele e falharam. Mas então, por que ele sumiu de tela? A explicação, galera, mais provável bate novamente na tecla do orçamento. Como o canibal não toma partido na guerra, a produção aqui provavelmente concluiu que seria um desperdício de CGI animar uma fera tão complexa só pra ficar voando no fundo de cena. Inclusive, muita gente me pergunta aí nos vídeos eventualmente se eu creio que o canibal vai aparecer. E sendo sincero, pessoal, eu imagino que não. Pensem aí que dragões tão importantes quanto a Dreamfire mal apareceram até agora. Na série, a gente mal consegue confirmar a cor dela. Imagine dragões como o canibal que mal são mencionados nos livros. A maior chance que a gente tinha de ver ele, de fato, era na Season 2 aí com o Silver Dennis. Como os roteiristas mudaram tudo aí na segunda temporada, eu acho que essa chance aí já passou. Vamos falar agora do Grey Ghost, ou Fantasma Cinzento, que é outro dragão que é citado lá pelo Daemon Targaryen no final da primeira temporada. Como a gente sabe, ele não apareceu até agora, mas tem um detalhe crucial sobre a adaptação. Muita gente tá achando que a HBO simplesmente apagou o Fantasma Cinzento da existência por preguiça, mas esse sim, eu acho que talvez a hora dele aparecer não tenha chegado. E eu vou pedir agora para o editor colocar a marcação de spoiler, porque eu vou falar de um evento futuro que vai ser bem importante aí na terceira ou quarta temporada de House of the Dragon, beleza? Acontece que lá nos livros, esse dragão tem um confronto fatal contra o Sunfire, o dragão dourado do Aegon II. Como a série ainda não chegou nesse momento específico da história, existe uma grande possibilidade da gente ver o Fantasma Cinzento ganhando vida lá para a terceira ou quarta season. Mas por enquanto, tanto ele quanto o canibal segue apenas sendo lendas esquecidas aí nas brumas de Dragonstone. Aliás, antes da gente continuar, deixa eu te falar de outra espécie que também vive desaparecendo, uns inscritos do Voo Dragão. Falando sério, pessoal, quase 8 em 10 pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritas no canal. E sinceramente, eu não queria que vocês tratassem o Voo Dragão igual a HBO tratou esses dragões, não é? Deixando ele de lado. Vídeos como assim, pessoal, não parecem, mas é um trabalho absurdo. É muita pesquisa, livro, roteiro, cronologia, comparação com a série e com a obra original. Tudo isso para transformar uma lore gigantesca em um vídeo fácil de acompanhar de alguns minutos aqui para vocês. Então, se você valoriza esse trabalho e gosta desse conteúdo e quer ajudar o canal, é só você se inscrever agora. Leva literalmente alguns segundos, não custa nada e ajuda muito o YouTube a entregar esse trabalho para mais fãs de House of the Dragon e de Game of Thrones, beleza? Agora sim, bora voltar, porque ainda tem dragões que a HBO praticamente fez questão de esconder da gente. Então, se o corte do canibal doeu no coração de quem queria ver monstros gigantes, existe outra categoria de dragões que também sofreu nas mãos da HBO, a geração apagada e rebaixada, pelo menos é assim que eu chamo ela. Estou falando de criaturas que talvez não fossem colossais, mas que tinham um peso emocional gigantesco para a história, começando pelos dragões aí dos filhos da Rhalenna, o Skrykos e o Morgul. Nos livros, pessoal, esses filhotes viviam acorrentados lá no fosso, só que a série simplesmente, pelo menos até agora, ignorou a existência deles durante toda a introdução das crianças. E bem, porque pra mim isso é um problema tão grave? É porque nós sabemos que a série ainda vai adaptar um dos eventos mais trágicos, grandiosos e desesperadores de toda a Dança dos Dragões, o assalto ao fosso. E eu vou pedir aqui novamente pro editor colocar a marcação de spoiler, o timestamp, até onde eu vou falar esse pequeno evento que vai acontecer nos livros pra quem quiser pular, beleza? Mas enfim, se você quer entender, acontece que esse é um momento de puro caos que rola lá pro final da história, onde uma multidão enfurecida invade o fosso pra literalmente massacrar os dragões que estão
estão lá acorrentados. É um banho de sangue absoluto. A gente então precisava ver a conexão das crianças com essas feras pequenas desde agora. Porque senão, pessoal, vai ser um monte de bicho de CGI lá morrendo que ninguém vai saber nem de onde saiu. Eu acredito, pelo menos, que o público precisava se importar levemente com Skrillex ou com Morgan Who para sentir o verdadeiro terror de quando esse massacre acontecer. Mas a série, pelo menos até agora, preferiu economizar a CGI, esvaziando completamente o impacto que tá por vir. E o corte que mais alterou essa essência da história original, sem dúvidas, foi a da dragão Manhã, ou Mordin. Dos livros, essa é a inconfundível dragão de escamas rosas e chifres pretos que choca do ovo da Rhaena Targaryen, um daqueles ovos que ela levou lá pro vale. Ela nasce, pessoal, na reta final do conflito e se torna o grande símbolo de esperança para a facção dos pretos pós-guerra. O problema, pessoal, é que a HBO tomou essa decisão muito polêmica. Para acelerar o arco da Rhaena e dar mais importância para ela na série, os roteiristas cortaram a personagem da Needles e colocaram a própria princesa para correr atrás do dragão rouba-ovelhas lá no vale. Com esse efeito dominó, a série simplesmente apagou o nascimento da Manhã da existência, pelo menos até agora. E quem pagou o preço pela pressa do roteiro foi uma das dragões mais únicas de toda a lore. Uma dragão aí que não luta batalhas, que nem mesmo conseguiu voar, mas para quem leu os livros e conhecer a história, sabe que tinha um peso gigantesco na saga inteira. E por fim, temos mais dois rebaixados, o Tyrax e o Stormcloud. O Tyrax, galera, é o dragão do Joffrey Velaryon. O Stormcloud é aquele animal ligado ao pequeno Aegon. A HBO até colocou os dois na segunda temporada, mas bem, eles aparecem sendo carregados em gaiolas, ou seja, eles são muito, mas muito menores do que lá nos livros. A coisa é tão bizarra que quando as crianças estão lá no vale, a Lady Jane Arryn chega a humilhar os animais, dizendo que tem cães de caça muito mais assustadores que eles. E sabe, galera, o que mais me dá uma leve revolta em relação ao original? Lá nos livros, o Tyrax já era grande o suficiente para ser montado pelo Joffrey logo no começo da guerra. Mas aí na série, a produção encolheu o dragão e transformou os dois em meros mascotes de cenário. Claro, a gente tem que ser justo e lembrar que os grandes momentos desses dragões ainda vão acontecer na história. O Stormcloud, se você não sabe, acaba morrendo durante a Batalha da Guela, pelo menos lá nos livros. Mas ao que dá a entender que na série da HBO, ele ainda tá vivo, em Pentos junto com os filhos da Rhaenyra. Então vamos ver o que a HBO reserva para esses dragões nas próximas seasons. No final das contas, pessoal, a HBO fez as suas escolhas, seja por limite de orçamento, economia de CGI, ou apenas para encurtar o roteiro. O fato é que nós fomos privados de ver alguma das criaturas mais fantásticas e perigosas de Westeros ganhando vida na tela. Até porque, vamos ser sinceros, que os dragões principais, como Carax, Vermithor, Sunfyre, até a Vhagar, mal aparecem durante a série. Inclusive, na primeira temporada, a gente tem poucos minutos de cena com o dragão, o que já deixou muita gente decepcionada. Isso é lógico, por questão de orçamento. Mas é aquilo, agora eu deixo a bola contigo. Quero saber a tua opinião e quero que a conversa continue aí nos comentários. Por hoje era isso, pessoal. Confiram também os outros vídeos do canal. Até a próxima, valeu e fui!